Olá, para quem não me conhece, meu nome é Carla e eu ajudo pessoas comuns a atuar na área de recursos de multa de trânsito e também ajudo pessoas que já atuam nessa área, que fazem recursos de multas, a lotar a sua agenda através de dicas que eu utilizo no meu dia a dia. No vídeo de hoje, eu vou ensinar como analisar as infrações. Quais são as perguntas que você realmente deve fazer para todas as infrações e que te levam a encontrar realmente erros e, assim, ao deferimento. Você vai se preocupar com motivação, com condições para a existência da infração, com procedimentos, com enquadramento. E para exemplificar isso aí, nós vamos falar da infração de dirigir sem CNH, em cima do artigo 162, inciso 1 do CTB. Mas antes, curte aí o vídeo porque isso ajuda muito o nosso canal. E se você quiser que eu grave sobre qualquer tema relacionado a recurso de multa, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo para você. Se tiver alguma dúvida, também deixa aí nos comentários, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que além de motivação, procedimentos, condições para que haja a infração, enquadramento, tá? Você precisa se preocupar com outras coisas. Esses não são os únicos pontos, tá, a serem analisados. Existem vários outros pontos que são super importantes também. Porém, eu quis fixar aqui nesse ponto, na análise, porque tudo começa pela análise. E o que eu percebo é que muita gente tem problema exatamente nesse ponto, tá? Porque nesse ponto, as pessoas podem encontrar erros, existem muitos erros sutis dentro da infração. Tá? Nós vamos falar hoje sobre a infração do artigo 162, inciso 1, que é dirigir sem possuir a CNH, sem possuir permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, a ACC. Então vamos começar pela motivação, ou seja, essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. Qual o motivo que faz com que a infração exista? Tá? O motivo é simples. É o condutor estar dirigindo sem CNH, PPD ou ACC, sem ser habilitado nisso daí. E quais as condições que levam para que exista, para que ocorra essa infração? Em que condições essa infração ocorre? Primeiro, vamos analisar. O veículo precisa estar em movimento. Por que eu estou falando isso? É que você conclua que, nesse caso, se o veículo estiver estacionado, por exemplo, não é possível existir essa infração, né? É preciso que a pessoa esteja dirigindo o veículo e que o veículo esteja em movimento. Segunda condição, para que se configure a infração é preciso ter abordagem. Senão não tem como verificar se o condutor é ou não habilitado em alguma categoria. A terceira condição para que exista essa infração é ter certeza de que o condutor que estava dirigindo não tem habilitação, tá? Que ele não é habilitado. Porque ele pode ter, por exemplo, esquecido a CNH em casa. É possível. E aí, qual o procedimento correto que o agente deve ter para ter certeza de que o condutor não possui realmente a CNH? Primeiro, o agente deve abordar o condutor. Primeira coisa. Segundo, o agente ele deve verificar, através da pesquisa no RENASH, se o condutor possui CNH. RENASH é Registro Nacional de Habilitação. Quando a gente verificar, através dessa pesquisa no RENASH, verificar lá que o condutor não é registrado, que ele não tem CNH, o que ele deverá fazer depois disso? Qual é a segunda ação do agente? Ele deve incluir no campo observações, lá no auto de infração existe um campo observações, que ele realizou essa consulta lá no RENASH e que ele verificou que o condutor não possuía CNH. Justamente para quê? Para evitar qualquer tipo de dúvida. Dúvidas, inclusive, que levam a erros de enquadramento. Além disso, esse procedimento aí de colocar o que ele verificou na observação está lá na ficha de enquadramento do MBFT. Como eu digo,
sempre, em recurso de multas, os detalhes são importantes. Se o agente deixar em aberto isso daí, várias outras interpretações podem ser feitas. E nós que fazemos recursos de multas precisamos perceber isso aí e apontar nos recursos. Se o agente não consultar o RENASP, por exemplo, se ele não colocar lá no campo observações o que ele percebeu, tá? Isso pode abrir o quê? A possibilidade do condutor ter esquecido também o seu documento em casa. E se isso acontecer, se realmente o condutor esqueceu o documento em casa? Nesse caso, a infração ia ser em cima de outro artigo 232, que seria por não portar documento. Por quê? Se o condutor é habilitado, ele não poderia ser enquadrado no artigo 162, inciso 1, que é o artigo que fala do condutor não ser habilitado. Estaria errado. Outra possibilidade é a da CNH do condutor estar vencida há mais de 30 dias. Nesse caso, a infração seria em cima do artigo 162, inciso 5. Se for este o caso, o agente cometeu também um erro de enquadramento. Ele não pode enquadrar um condutor por estar com a CNH vencida em cima do artigo 162, inciso 1, que é, no caso, por não possuir a CNH, não ser habilitado. Outra possibilidade é do condutor estar dirigindo uma moto, por exemplo, com habilitação somente para conduzir veículos de categoria B, que no caso seriam os carros comuns, ou ao contrário. Nesse caso, a infração seria no artigo 162, inciso 3, porque ele estaria dirigindo um veículo ao qual ele não tem habilitação. E, mais uma vez, haveria erro de enquadramento se ele fosse enquadrado no artigo 162, inciso 1. E nós ainda temos uma outra situação que acontece muito e que é um erro a ser verificado. Por exemplo, se o condutor realmente não for habilitado, vamos supor, tá? E ele não for o proprietário do veículo. E se por acaso isso gerar uma outra infração administrativa, aquela que vem depois, para o proprietário do veículo, aquela em cima do artigo 163, por entregar veículo a condutor que não possui habilitação, ou em cima do artigo 164, por permitir posse do veículo a condutor que não possui habilitação, nós temos aí um erro, tá? Que seria a violação do princípio do bis in idem. E que princípio é esse? O bis in idem, no direito tributário, tá? Significa que o mesmo órgão cobra o mesmo tributo do mesmo contribuinte mais de uma vez, sobre o mesmo fato gerador, tá? Que é o mesmo fato que gerou a mesma motivação. No direito penal, o bis in idem significa, tá? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, não repetir sobre a mesma coisa. Por exemplo, ele estabelece que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso, pelo mesmo delito. No caso do direito de trânsito, significa o seguinte, em outras palavras, que o condutor foi autuado duas vezes em decorrência de um mesmo fato gerador, tá? Sendo assim, apenas uma autuação deve ser lavrada no caso do condutor não ser o proprietário do veículo. O mesmo fato gerador não pode gerar duas penalidades. Então, ele só poderia ser notificado no artigo 164, que pune o proprietário do veículo por permitir que o condutor não habilitado conduza o veículo. E aí não existiria a autuação em cima do artigo 621. Então perceba quantos detalhes precisam ser analisados. Quantas possibilidades são abertas para que se solicite o cancelamento de uma infração? Quanta análise, quanta pergunta deve ser feita? Caso seja respeitado qualquer desses itens que foi discutido aqui, pode-se solicitar o cancelamento. Por isso que eu digo que para se ter sucesso em recursos de multas, é preciso aprender a fazer essas perguntas para todas as infrações. Esse é que é o caminho correto, o caminho da análise. Nesse caminho, eu nem preciso dizer que é preciso solicitar o auto de infração de trânsito, principalmente quando se trata de multas lavradas pelo agente. Tá? Então, é preciso solicitar esse auto de infração de trânsito ao órgão que lavrou a multa. Tá? Mas vamos lá.
Então vamos às perguntas mágicas, né? Que foram feitas aí nesse exemplo que eu dei sobre o artigo 162, inciso 1. E que devem ser feitas para todas as infrações que você for analisar. Então o que você deve pensar, logo de cara, o caminho é esse. Qual o motivo que faz com que a infração exista? Qual o fato gerador? O que realmente gera essa infração? Outra pergunta. Quais as condições que devem existir para que ocorra a infração? Qual o procedimento correto que o agente deve ter? Ou quais os procedimentos, se no caso for uma multa lavrada por equipamento medidor, que a administração pública deve ter para ter certeza da infração? Essa é outra pergunta. Outra coisa que você deve se atentar é a perceber o que não pode ser esquecido nesse tipo de infração, na infração que você estiver analisando. Além disso, você precisa verificar o quê? Os erros formais, a foto do local onde houve a infração, verificar o endereço, uma série de coisas. Mas a análise começa exatamente nessas perguntas aí, que são super importantes. Normalmente, onde é mais fácil encontrar o erro são nas respostas a essas perguntas. Porque esses erros são sutis, mas eles acontecem. Por isso que quem não analisa, não se preocupa em fazer um recurso analisa superficialmente, não os encontra. Perceba também que nós falamos do bis in idem, que é um fenômeno do direito. Nós falamos em direito tributário, direito penal. Eu utilizei isso daí para exemplificar para vocês o que é um bis in idem. E eu aprendi isso de uma forma superficial, lógico, porque eu não sou advogada, tá? E eu consigo aplicar ao direito de trânsito. Eu aprendi a aplicar princípios constitucionais e eu ensino isso também aos meus alunos. Eu ensino como fazer isso. Porque isso é muito importante e muita gente ignora os princípios constitucionais, o bis in idem. Isso anula a infração, gente. Quem quer aprender a fazer recurso de qualidade precisa entender de forma superficial, tudo bem, mas precisa entender o que se aplica ao direito de trânsito. Precisa entender de forma superficial o direito constitucional, o direito penal, porque tem princípios lá que também são utilizados nos recursos. E pessoas comuns que gostam de analisar com calma conseguem fazer recursos excelentes, com argumentos excelentes. E se a infração tiver erro, eles encontram com uma facilidade enorme. Tá? Não é difícil, você precisa ter organização e entender esses princípios de forma superficial apenas para aplicar. Agora, é lógico que quem estuda direito já sai na frente, os estudantes de direito, eles veem esses princípios na faculdade, eles têm muito mais facilidade se eles quiserem fazer recursos de multas administrativas de forma profissional, até eles se formarem e poder fazer na esfera jurídica se desejarem também. Porque é uma área realmente em expansão, é uma demanda muito grande. E eu considero uma oportunidade ímpar para essas pessoas. Além de testar argumentação, pesquisa, teoria, e testar outros ramos de direito, ainda serão remunerados por isso, podem custear seus livros e até a própria faculdade com esse ganho aí. Enfim, eu espero que você tenha entendido que o caminho do deferimento está nas perguntas, está nessas perguntas. E essa análise ela deve ser feita em todas as infrações, até isso aí ficar automático. E com a prática, até você construir os seus argumentos, até você construir o seu método de análise. Tá? Então, a partir daí você vai começar a entender, a partir daí você vai começar a ter sucesso, a partir daí você vai começar a fazer recursos de qualidade, independente do resultado. E o resultado virá, lógico, é uma consequência. Agora, é preciso querer analisar, é preciso querer fazer de forma correta. Muita gente quer o mais fácil, quer modelos prontos, quer métodos milagrosos, não existe. E é claro que pode acontecer de você percorrer esse caminho das perguntas e na multa que você está analisando não existe erro nenhum. Pode sim, pode o agente ter lavrado corretamente a infração, pode não ter esquecido nenhum procedimento, pode tudo ter ocorrido da forma certa. E aí você não vai ter como
conseguir um argumento forte em cima daquilo. Você apenas pode solicitar a documentação, você pode argumentar a situação ocorrida do seu cliente, quando ele lhe contar o que aconteceu. E você pode também verificar através do parecer da administração pública se houve algum erro. Se existir algum erro também dentro do processo, é possível cancelar. Mas se você analisar uma multa lavrada por um agente corretamente, você vai analisar e não vai encontrar erros. Mas não pense você que, porque você não encontrou erros numa multa, fazendo essa análise, que não vai haver erro nas outras. Nem todas as multas têm erro, nem todos os recursos se consegue o deferimento. Mas esse é o caminho. O caminho é esse. Não são de modelos prontos, não é de milagre, correto? Então, se tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, pode deixar aqui nos comentários. Se você tiver algum comentário sobre algum recurso que você já tenha feito, e em cima dessas perguntas aí que você analisou, coloca aqui também. Se você tiver alguma outra dúvida, eu respondo para você, ou quiser que eu grave sobre qualquer tema. E lembre de curtir o vídeo aí, que é super importante para o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal!